O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Hoje na liturgia do Evangelho a gente tem ainda a sequência da semana passada, retrasada, aquele grande discurso de Jesus se apresentando como o pão da vida. Hoje ele diz: eu sou o pão da vida, pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Essa palavra de Jesus, nas próximas 2 semanas, ainda a liturgia contempla esse grande discurso de Jesus, onde se apresenta como nosso sustento, como pão para nós. Então seria o próximo domingo e ainda o último para fechar. São 5 domingos, vimos os 2 anteriores, hoje e mais 2. Só que no próximo domingo, aí é substituída a festa, domingo que vem, dia 15 de agosto, é dia de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Glória, né? Tantos títulos, a Assunção da Virgem Maria. Então, aí prevalece. E depois, no outro domingo, dia 22, a gente fecha também esse discurso sobre o pão. Eu tenho chamado a atenção para isso, como Jesus se apresenta, como nosso sustento, e é claro, a gente vê a Eucaristia, né? Onde Jesus alimenta o pão. Nós precisamos de pão. Se nós não tivermos pão, a gente passa fome, a gente desfalece, a gente perde as forças. Mas, disse isso hoje, fica de maneira mais clara ainda, também o pão da palavra. A palavra de Deus é sustento para nós. Jesus, quando se apresenta como pão, ele está dizendo: recorram a mim todos os dias. Vocês precisam se alimentar também de mim, da minha mensagem, do meu evangelho, todos os dias. Senão a gente também desfalece, senão também nós desanimamos na nossa caminhada. E um texto que deixa isso hoje muito claro, eu queria abordar aqui com vocês, é o da primeira leitura do livro dos Reis. Sempre a primeira leitura tem uma relação forte ali com o Evangelho. Então, o episódio que é narrado hoje aqui do profeta Elias é muito significativo sobre esse tema, onde o anjo aparece e leva pão ali, no momento em que ele está cansado, desfalecendo. Elias é um grande profeta, assim, o profeta talvez mais popular, o primeiro dos profetas de Israel. Elias ainda muito antes dos outros profetas, depois vem Eliseu, depois que vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, e todos eles vêm na esteira de Elias, que chamava o povo à fidelidade a Deus. Elias vivia numa época em que o povo de Israel, ainda cercado por vários outros povos e nações com os seus deuses, acabava servindo outros deuses, cultuando outros deuses. Então foi alguém que chamou muito o povo à fidelidade ao Deus único, o Deus de Israel, o Deus dos nossos pais, que nos libertou da escravidão, que nos deu a lei por meio de Moisés. Não trouxe nenhuma novidade assim na lei, mas ele chamava o povo à fidelidade à lei, a voltar para Deus sempre ali. E era um profeta muito popular, muito querido pelo povo também por causa disso, porque confrontava os reis,
denunciou o pecado dos reis ali que oprimiam o povo, sempre muito corajoso, muito aguerrido, por isso era muito popular e muito querido também Elias. Inclusive, por exemplo, na passagem da transfiguração, vocês vão lembrar, quem que aparece conversando com Jesus no alto do monte? Moisés e Elias. Olha aí, é a presença da lei dos profetas. Foi o caminho até Jesus. A lei dos profetas prepararam o caminho até Jesus vir na plenitude dos tempos. Então, a lei e os profetas estão ali personificados, digamos assim, em Moisés e Elias. Moisés está claro, a referência à lei, porque foi por meio dele que Deus deu a lei ao povo. Inclusive, a lei que é de Deus é chamada também lei de Moisés, a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Né? Então, está muito claro. E Elias é como que a personificação de todos os profetas. E aí a gente vê essa passagem aqui de hoje, a primeira leitura, onde Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia inteiro, o dia todo, e sentou-se finalmente aos pés de uma árvore, um junípero, e pediu a morte para si. Esse grande homem de Deus, grande profeta, diz: agora basta, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que meus pais. Deitando-se à sombra, ele adormeceu, pediu a morte. Que coisa, né? Então, essa é uma palavra assim, que eu queria trazer também para nós, para as nossas famílias. Né? Você vê que um homem como Elias, um homem de Deus, escolhido, e ele desejava a morte ali, procurava a morte. Às vezes acontece isso até entre nós, pode acontecer conosco, pode acontecer com alguém querido da nossa família. Às vezes as pessoas vão alimentando isso e chegam até a pensar mesmo em tirar a própria vida. Esse é um drama muito doloroso. Nesse momento a gente precisa estar ali, a gente precisa acolher, precisa estar próximo, não deixar a pessoa sozinha, mas compreender também, a vida é difícil, é muito dramática, às vezes a pessoa pode pensar em fazer isso, que ela não esteja sozinha nessa hora, que a gente consiga o quanto possível perceber sinais ali e ser uma presença. Não foi só Elias que pensou nisso, olha, um homem de Deus, mas outros também, o próprio Moisés. Moisés tem uma hora que cansado, ele pede a Deus para tirar a sua vida, não quer mais viver, quer morrer. Jeremias também, Jonas também, outro profeta. Olha quantos profetas, quantos enviados de Deus, né? Deus esteve com eles ali. Se a gente for pensar no Novo Testamento também, o próprio Judas, que traiu Jesus, ele se arrepende, e ele pega lá as moedas que ele tinha vendido e volta naqueles que o venderam, e diz, né? Derramei sangue inocente, mas o que não encontra ali? Não encontra apoio, não encontra acolhida naquela hora, se vê sozinho. Isso é lá contigo, ou seja, o problema é teu. Pior coisa que a pessoa vê quando está com esse tipo de ideia de pensamento. Precisa de ter alguém ali próximo. Então, Deus não nos ampara e manda um anjo. Mas eu queria comentar aqui, até para a gente entender qual é o contexto desse momento aqui, o que levou também Elias a pensar em tirar a própria vida. Justamente porque tinha denunciado os pecados do rei Acasias, a opressão do povo, ele tinha denunciado com muita coragem os pecados desse rei, que portanto começou a persegui-lo e queria matá-lo, e ele sabia disso, por isso que ele fugiu. Elias entrou no deserto adentro, caminhou o dia inteiro, fugindo da morte, que coisa, mas pedindo a Deus também que matasse, que tirasse sua vida, porque talvez não queria ser morto de maneira cruel, pelo rei, pelo seu inimigo, mas enfim, um momento difícil que ele chega a pedir isso. E aí Deus não desampara, mas manda um anjo ali. Alguém nessa hora do lado, para a pessoa não estar sozinha, essencial, né? E aí o anjo diz, né? O anjo tocou e disse: levanta e come. Esse verbo levanta, e como eu já falei sobre esse verbo levantar, como ele é importante na Escritura, ele tem uma carga teológica, tem um sentido nesse verbo levantar-se. Não é só isso, está deitado, está sentado e se levantar. É mais, é o verbo da ressurreição. O próprio Jesus usa esse verbo quando ele anuncia a sua paixão. Ele diz que vai ser entregue pelas autoridades à morte e ao terceiro dia vai levantar-se dos mortos, vai reerguer-se ou ressurgir dos mortos. O mesmo verbo. Eu já disse isso em outras oportunidades, quantas vezes ele aparece, e sempre com o sentido de uma vida nova, de uma ressurreição. Maria levantou-se e foi apressadamente à casa de Isabel. José levantou-se e fez como o anjo havia dito, né, mudando ali o seu plano. O filho pródigo caiu em si, levantou-se e voltou para a casa do pai. Olha, sempre esse sentido de
ressurgiu com uma vida nova. Paulo, de perseguidor que era, caiu do cavalo, levantou-se, entrou em Damasco, recebeu o batismo e assim por diante. Então, eu lembro também da filha de Jairo, que Jesus fala, Talitacum, né? Menina, levanta, e depois que ressuscita, ele dá de comer para a menina. É uma coisa aqui, ó. Olha aqui, quem me diz? Levanta e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro d'água. Então, pãozinho fresquinho ali, assado, gostoso, e um jarro d'água. Imagina, depois de caminhar um dia inteiro no deserto, né? Esse jarro d'água, nossa Senhora, não tem nem preço, imagina. E aí ele viu ali, o que ele fez então? Não se fez rogado, não. Ele pegou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Não. Já fiz, já comi, já bebi. Às vezes depois dá um soninho, né? Depois da comida, né? Ele já estava cansado, virou para o lado, a sombra estava boa, continua ali. Tá bom, tudo bem, Deus, né? Não, tudo bem, está cansado, deixa ele descansar. Eu fico imaginando o anjo, chegou ali e mandou ele. Não, tá bom, vou esperar mais um pouquinho, deixa ele descansar, vai dar uma tempinha, daqui a pouco eu volto ali. Deixa ele dormir mais um pouquinho, né? Mas não desamparou também, voltou ali, insistiu. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, levantou, e tocou e disse: levanta-te e come, tens ainda um longo caminho a percorrer. Essa segunda vez também tem um sentido forte nessa insistência. É o sentido da insistência. Isso tem muito na Escritura, muitas vezes no Antigo Testamento. A segunda vez é isso, é a ênfase, é para confirmar. É igual quando você vai pintar a sua casa, né? Aí você depois não vai dar a segunda demão de tinta, já pintou, não vai ter que dar a segunda demão, não é isso? É a mesma coisa. O sonho de José fala para o faraó, ele diz, quando o faraó conta para ele o sonho, na verdade são dois sonhos que é o mesmo sonho, né? Que das espigas gordas, né? Fortes, e depois as espigas fracas que sufocam as fortes, e das vacas gordas, sufocadas depois, devoradas pelas vacas magras. E ele diz, os dois sonhos são o mesmo sonho, né, dos anos de fartura e de fome, e ele diz, como você sonhou duas vezes, é sinal de que Deus já decidiu no seu coração e já confirmou, né, e vai acontecer em breve. Por isso, eu sonhei duas vezes. Então, voltou a segunda vez, tocou e disse de novo, mas disse algo mais. Na segunda vez ele diz assim, levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Essa foi a palavra que o anjo, ali próximo, disse para Elias, não deixou desamparado, deu pão, deu água e deu uma palavra para ele. E diz aqui assim, Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. 40 dias, 40 noites, aqui um sinal está na nossa vida. 40 é isso, é um tempo longo. Imagina um alimento que te sustenta durante 40 dias. A ideia é isso, quase a vida toda. 40 dias no deserto, 40 dias de jejum de Jesus também no deserto. É uma referência aos 40 anos do povo caminhando. Ou seja, é um tempo longo, é a vida toda, é o nosso caminho. Ele fez todo o seu caminho de fidelidade com Deus, até chegar ao monte de Deus, até o encontro de Deus. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui com vocês, que eu já fiz essa reflexão pessoalmente, e eu quero partilhar com vocês, porque sempre que eu leio esse texto isso me volta, né? Diz aqui, Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, ele caminhou. Que alimento é esse? A força desse alimento. Que alimento que fortaleceu Elias? É claro, o pão assado, a água, mas também a palavra do anjo para ele. Essa palavra é que o alimentou, é que o sustentou, é que o levantou. Porque ele estava sendo perseguido de morte pelo rei. Ele estava achando que já ia morrer logo, por isso que ele queria logo morrer, quero morrer logo. Ele mata logo, acaba logo uma vez. Aí o anjo aparece e fala, come, bebe, você ainda tem um longo caminho a percorrer. É o anjo de Deus que diz isso. Você ainda tem uma vida longa, rapaz, você tem muito caminho ainda. Aí ele se restaura. Bom, então eu não vou morrer tão cedo, né? Então eu não vou morrer logo, então eu vou em frente, vamos lá. Então a palavra também alimenta.
Essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês, meus irmãos. Se nós não comemos pão, Jesus, pão, né? Nós não comemos pão, a gente cansa, a gente desfalece, a gente vai perdendo as forças. Mas se nós também não nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias, com o tempo a gente vai desanimando, a gente vai desfalecendo, vai enfraquecendo na fé. Então a gente precisa se alimentar dessa palavra também, ouvir essa palavra, guardar no coração, meditar todos os dias. Ela vai nos alimentando, vai nos sustentando 40 dias, 40 noites, 40 anos, até nós chegarmos junto a Deus. Então, a palavra, com a força desse alimento, a palavra também é esse sustento. Vou dar um exemplo aqui. Imagina a seguinte situação, né? Você tem que fazer um exame lá, né? Exame de sangue, fígado, rim, pulmão, pâncreas, sei lá onde, você vai fazer aquele exame lá, um check-up completo. Aí, quando você pega o resultado, né, tem aquele monte de taxa lá, né, aquele monte de coisa, você, claro que vai olhar, né? Você não é médico, mas eu vou olhar aqui, eu não vou ver. Aí você vê um monte de coisa que está desregulada, porque já veio o nível que tem que estar ali. Aí você já fica, ai meu Deus. Ai. E o seu médico está viajando, ele só volta semana que vem. Na outra, porque ele está vendo, eu não sei quanto ele volta, acho que só daqui a 2 semanas, meu Deus. Aí você, o que você faz? Você não é médico, você fica meio preocupado com aquelas taxas, mas você é muito sabido. O que você faz? Você vai onde? No Google. Você vai no Google, não, eu vou ver isso aqui. Aí você olha lá no Google. Aí você procura lá um site, você vê que, rapaz, com essas taxas aqui, eu tenho 1 ou 2 meses de vida. Ai, meu Deus, não vou ver meus filhos, meus netos. Ai, eu queria morrer agora, Jesus, por que eu? O que eu fiz para merecer? Ai, não sei. Aí você continua procurando, não, peraí. Aí você acha um outro site, lá uma outra página, lá explicando melhor. Não, na verdade você tem 2 semanas de vida. Eu não vou conseguir nem mostrar para o médico, né? Quando que esse médico volta, pelo menos me enterrar, né? Meu Deus, ele fica desesperado, pelo todo, fala, ai meu Deus. Aí você já, olha aí você não consegue mais comer. Você já não se alimenta. Tem comida na geladeira, tem comida na mesa. Come! Não quero morrer logo. Igual o profeta. Me mata logo, quero morrer. Você não tem apetite. Não sei por quê, você não se alimenta, não quer mais. Aí passa um tempo, você não morre. Ficou lá deitado debaixo do Junípero e o médico, você foi meio, né, como se você tivesse ido quase para o cemitério. Mas você foi até o médico levando os exames, preocupado. Mas aquela pontinha de esperança ainda, né? Quem sabe ainda tem 1% de chance de viver. Quem sabe Deus vai fazer um milagre, vou fazer uma novena aqui, né, então. E aí você leva o exame para o médico olha tudo, fala, não, está tudo bem, não tem nada não. Não, isso aqui não é nada, isso aqui está normal, você está com a vida, está com saúde de criança, fica tranquilo, você não tem nada. É verdade, mas esse exame, não, pai, isso aqui, mas é nesse outro caso, no seu caso está tudo bem, não se preocupa. Talvez você vai viver muito ainda, não se preocupe, né? Como é que você sai de lá do médico? Graças a Deus, sabia, né? Deus fez um milagre para mim, graças a Deus. Então você fica feliz, você sai dali, você quer ir para uma churrascaria, para o rodízio, né? Porque o apetite volta, eu fiquei até com fome agora, porque há 2 semanas que eu não como direito, né? Então, olha aí, né? Como é que a palavra também é importante, não só para dar um exemplo para nós assim, isso no dia a dia, na nossa rotina. Aí eu dei um exemplo um pouco extremo, mas como a palavra é importante. Hoje a gente celebra o Dia dos Pais, né? O pai é esse também. O pai que forma e educa os filhos, que sustenta e alimenta com pão, né? Mas também se fala muito, né, de um pai presente, né? Ou seja, que sabe educar, que sabe formar, também na palavra os seus filhos, inspirar confiança, fazer crescer, mostrar o que é certo, o que é errado, ser amável, então, tudo isso, né? E a segunda leitura, eu queria concluir aqui com a segunda leitura, porque ela fala um pouco sobre isso, sobre a vida de igreja, mas especialmente sobre a vida também dentro da família. Olha o que diz São Paulo: toda amargura, irritação, cólera, gritaria e injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, com toda espécie de maldade. Sejam bons uns para com os outros, sejam compassivos, é compaixão. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Então, que seja assim nas nossas casas. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós. Então, como Cristo me perdoa, como Deus me perdoa, eu vou perdoar também. Como Deus me ama, eu vou amar também. Que seja assim, especialmente dentro das nossas casas.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Eu lembro que na semana passada eu já apontava para esse domingo, né? Eu dizia: olha, fiquem atentos aí semana que vem, porque tem a ver, né, o Evangelho. Vocês lembram disso? Semana passada a gente teve a multiplicação dos pães, onde eu, né, sinalizava, mostrava para vocês como Jesus se antecipa. Ninguém pediu a ele pão, não tinha ninguém desfalecendo, ele mesmo já toma a iniciativa e já percebe a necessidade ali do povo, multiplica os pães e sacia aquela multidão. Porque as pessoas foram lá por causa dos sinais que viam Jesus realizando em favor dos doentes, porque queriam ouvir sua mensagem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto vai vir por acréscimo, não vai faltar nada. Aí no final, o povo vendo aquele sinal, quis fazê-lo rei, Jesus fugiu, falou: não é assim, né? Estão entendendo errado se quiserem que eu seja rei. E hoje, na sequência, a gente vê justamente que Jesus, então, não multiplica, ou pelo menos ele adverte o povo, chama atenção e forma o povo. Quando chegam até lá, né, vão atrás de Jesus, e Jesus diz: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Então, nesse momento aqui agora, as pessoas viram o que Jesus fez e querem aquilo ali, agora de novo então. Né? O pão sem esforço, sem trabalho, ou a facilidade, assim por diante. Né? Então, comestes pão e ficaste satisfeitos. Então, chama a atenção nossa. E a gente corre esse risco também, meus irmãos, cada um de nós que busca a Deus, que faz sua oração, nós devemos cuidar de não cair nesse erro aqui, de buscar a Deus apenas para ficarmos satisfeitos, para estarmos saciados, né, de pão, ou seja, do que for. Nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, e são muitos, né, pela nossa saúde e daqueles que amamos. O pão é isso, é o sustento também. Profissionalmente, né, nos seus estudos, né, no seu trabalho. Quem está desempregado, é óbvio, vai pedir emprego, pedir trabalho, quer se esforçar e quer ser digno de receber o seu salário. Tudo isso nós pedimos a Deus. Né? Enfim, pedimos a cura para os doentes que nós amamos e assim por diante. Mas que não seja só por isso a nossa procura de Deus. Porque seria apenas buscar para comer pão e ficar satisfeito. E não deve ser assim a nossa relação com Deus. Devemos buscar a Deus por algo mais. Porque senão como é que é a nossa relação com Deus? Eu peço, Ele me dá. E aí se não me der, se a coisa não acontece do jeito que eu pedi, eu fico insatisfeito e me afasto de Deus, como muitas vezes acontece. Como é que é essa relação com Deus? Sou eu que o sirvo ou Ele que me serve?
Quem é servo de quem? Eu peço e Deus faz. Bom, então não sou eu que sirvo a Ele, é Ele que me serve. Ele que é meu servo. Isso não é um Deus, é um ídolo, né? Eu peço e Ele me dá. Não é assim a nossa relação com Deus. Deus é apresentado por Jesus como nosso Pai. Um Pai que nos ama e que sabe o que é melhor para nós. E que está conosco mesmo quando as coisas não saem como a gente quer. E isso é a fé. É saber que Deus está conosco mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Eu lembro de uma ocasião, umas semanas atrás, que eu fazia essa partilha, quando era aquela passagem do Evangelho da tempestade acalmada. E aí, quando pedem a Jesus que acalme a tempestade, eu falava, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E eu falava, mas tem, né? Tanto que pediram a Jesus que fizesse ali um milagre. Eu falei, pois é, mas ter fé não é acreditar que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode estalar o dedo e resolver tudo, me dar pão com fartura e resolver todos os problemas, todo mundo sabe. Ter fé é confiar na providência dele, e que ele está conosco, que a nossa vida está na mão dele, e que ele, como pai, ama os seus filhos e cuida dos seus filhos, e não vai faltar, não vai desamparar. Mas saber também que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Isso não significa que Deus virou as costas para nós ou nos esqueceu. Mas as coisas não são como, né? Eu peço e Deus me dá. Não, ao contrário. Não é Ele que me serve, mas eu que devo servir a Deus. Não é Ele que deve adequar a vontade dele à minha, mas eu que devo adequar a minha vontade à dele. Isso é um exercício para a vida toda. Isso aí não é fácil. Mas então, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Deus nos satisfaz e vai até além, né? Mas nós devemos buscar Ele por Ele mesmo, pela sua palavra, né? Pelo amor que Ele tem por nós. Aí ele continua e diz essa frase, e talvez seja mais importante desse trecho do Evangelho de hoje. Esse tema do pão continua nas próximas semanas ainda, a gente vai ver esse grande discurso, né, de Jesus, esse ensinamento, mas nesse trecho de hoje talvez seja a palavra mais forte, mais importante. Jesus diz assim para nós, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esforçai-vos, então, trabalhai, não pelo pão que se perde, mas pelo pão que permanece até a vida eterna, que é o próprio Jesus, né? Então estejamos atentos a isso, né? Acolher o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, né? Não o alimento que se perde, trabalhar só para as coisas aqui da terra, né? Mas existe algo mais, existe uma vida eterna aberta a nós, que nós devemos acolher. E eles perguntam aqui, que devemos fazer? Então Jesus falou, esforçai-vos, né, pelo pão eterno, pelo alimento que permanece até a vida eterna, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar que Jesus é de fato o enviado do Pai, aquele que nos ama e que dá a vida por nós. E Ele se apresenta para nós como o pão da vida, como aquele que nos alimenta e que nos sacia. O pano de fundo desse evangelho de hoje, a gente vê aqui até na primeira leitura, é o maná. O maná é o tema, que inclusive depois eles perguntam sobre o maná, eles falam, Moisés nos deu o maná, né? Mandou o pão do céu que nos alimentou na caminhada. E você, qual o sinal que você realiza? E ele diz, não foi Moisés quem vos deu, meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, que é Ele, próprio Jesus. Então ele se compara ao maná, ou mostra que o maná era uma imagem, uma figura que apontava para ele, como tudo no Antigo Testamento. Toda a Escritura aponta para Jesus, tudo se cumpre nele. Por isso que vale a pena a gente sempre revisitar o Antigo Testamento, a liturgia sempre nos traz, porque ali é como uma imagem do que foi a vida e o ministério de Jesus. Aqui então o povo estava a caminho no deserto para a terra prometida. E como é que eles vão comer? Como é que eles vão se alimentar, né? Porque estão no deserto, não tem como plantar e colher. Então tem o maná, né? O pão que cai do céu, né? O pão vindo do céu com que Deus os alimenta, né? Então, concretamente, vem aqui, ó, o texto hoje diz, né, que veio um bando de codornizes, cobriu o acampamento, pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento, quando se evaporou, apareceu uma coisa miúda em forma de grãos, né? Então, estava até vendo uma matéria lá do Papa Francisco do Vaticano, que o comentarista falava sobre isso, alguns fenômenos que tem no deserto sinaítico lá, de algumas árvores que produzem uma espécie de uma substância adocicada, açucarada, né, que é alimento para as codornizes. Então os bandos fazem migrações e vão para ali, enfim. Então tudo aquilo ali, né, foi uma ocasião para servir de alimento para
para os israelitas, e eles viram ali a mão de Deus e um milagre, aquele pão que vinha do céu, né, e que os saciava ali no caminho. Mas, na verdade, Jesus então diz, né, que o verdadeiro pão do céu é Ele. Ele é quem nos alimenta e nos sustenta. Esse maná acompanhou o povo, né? Eles não tinham como reter aquele alimento, porque ele se estragava, não podiam também criar aquelas codornizes, tinham que abater e se alimentar com elas, né? Então, Deus ia acompanhando, ou seja, eles não apenas recebiam o alimento de Deus, mas aprendiam a confiar na providência, não se preocupar com o dia de amanhã. Deus está nos conduzindo, Deus vai cuidar do dia de amanhã também, né? Então não tenham medo, né? E assim o maná foi alimentando o povo até que chegasse à terra prometida. E a Escritura diz abertamente que quando eles tomaram posse da terra prometida, diz lá, naquele mesmo dia o maná cessou de cair do céu e o povo se alimentou com os frutos da terra. Então, é o alimento do caminho, chegando lá vão se alimentar dos frutos da terra. Deus que cuidou no caminho, fazendo chover o pão do céu, quando eles chegam na terra, Deus cuida deles, fazendo a terra produzir fruto, e eles se alimentam. Então, Deus está sempre cuidando, né? Quando eles chegam lá, não precisam mais do maná. Então, de alguma maneira, Jesus se apresenta assim, como aquele que nos conduz e nos sustenta, nos alimenta no caminho, até que nós chegamos à vida eterna. E o pão é um alimento assim, muito apropriado para Jesus se apresentar. Não por acaso ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus se compara assim com o próprio pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Por isso, porque o pão, a gente precisa do pão todo dia. Todo dia a gente precisa de pão, né? E mais de uma vez por dia, você come pão de manhã, de tarde você vai estar com fome de novo. Então Jesus está dizendo para nós, eu vou ser o alimento para vocês diário. Todos os dias recorram a mim, venham a mim, acolher a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, recorrer sempre à Eucaristia, que está sinalizada de maneira tão clara no maná, né? Inclusive eu penso sobre isso, porque maná, o nome deram maná, né? Diz aqui, vendo isso, os filhos de Israel disseram, vendo aquilo, disseram, o que é isto? Pois não sabiam o que era. Maná significa isso, maná significa o que é isso, né? Lá em hebraico, maná, o que é isso, né? E aí o que é isso virou o nome do negócio, curioso, né? Me dá um pouquinho do que é isso aí, vou pega um pouquinho de que é isso, o que você comeu? Eu comi o que é isso, né? Eu comi maná. Então, fica até a dimensão do mistério aí, né? Desse pão que vem do céu, desse Jesus, nessa dimensão do mistério também, que de maneira tão clara está aqui no mistério da fé, da Eucaristia. O verdadeiro maná, o verdadeiro pão vindo do céu, que é Jesus que nos sustenta com a Eucaristia. Mas sustenta com a Eucaristia, sustenta nosso corpo, nossa alma, mas sustenta sobretudo também com a palavra. Não sobretudo, mas ao lado da Eucaristia, sustenta também com a palavra. É o pão da vida. E eu dizia, o pão é um alimento apropriado por causa disso. Porque a gente precisa dele todos os dias. Então a gente precisa de Jesus todos os dias. Porque a gente não pode contar com o pão de ontem, como o maná também não podia ser guardado porque estragava, apodrecia. O pão também, né? O pão de ontem, de anteontem, ele fica velho, a gente não consegue nem comer. A gente precisa, não dá para contar com o que eu já li do Evangelho, o que eu já aprendi na catequese lá há 20 anos atrás. A gente precisa estar sempre retomando e revisitando esses textos, sempre trazendo ele de novo aos olhos, aos ouvidos, novamente guardando no coração, meditando e conservando essa palavra sempre, todos os dias se alimentando dela. E o pão também tem outras dimensões, né? Questão da comunhão, da partilha, né? Questão do trabalho que está escondido por trás do pão. Quantas pessoas trabalham para que o pão chegue à nossa mesa? Por isso que a gente, sempre que a gente se alimenta, aliás, de qualquer coisa, né? Mas no pão ou de qualquer outra coisa que a gente tem diante de nós para comer, a gente deve agradecer a Deus, né? Por aquele alimento, dar graça. Que bom que eu tenho que comer. E agradecer por tantas pessoas que fizeram que aquele pão chegasse até mim. A gente pensa no pão, né? Olha quanto trabalho tem, a gente não, claro, não para refletir, mas a gente sabe, desde lá o plantio do trigo, lá tanto tempo atrás, né? Quando o trigo foi plantado na terra, começou a crescer, passaram as estações, depois teve a colheita. Hoje em dia, todo esse processo, é claro, muito mecanizado, mas ainda assim, muita gente trabalhando ali, a gente tem lá, ele é debulhado, aí depois faz a farinha, isso aí depois mistura lá com água, faz a massa, depois é levado ao forno, né? E até o padeiro, até a pessoa que entrega, todo mundo, olha que cadeia de pessoas trabalhando para que a gente tivesse a nossa mão ali, né? Então, o trabalho envolvido, o serviço, não dá para ter o pão sem esforço.
Então, que haja esforço nosso também, porque houve esforço de tantas pessoas para que chegassem até nós, né? Então, quando a gente vai lá comprar o pão na padaria, quando a gente lembrar disso. Eu compro sempre o que passa aqui, a pessoa que mora aqui na Romanda, ali perto da Rainha, deve saber. Tem um que passa com a motinho dele, né? A motinha com aquele isoporzão grande, cheio de pão, né? Passa tocando aquela buzininha, né? Taca, 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 taca. Sei lá como é que eu vou fazer imitar aquela buzininha. Eu sei que eu estou lá em casa, lá estudando, fazendo alguma coisa, aí eu ouço a buzininha, taca, taca. Ela passa mais ou menos 4h25 lá em casa. 4h23, assim, o horário. É o Maicon que passa lá descendo. Eu vou lá, corro, desço, compro um pãozinho, né? Enfim, então, tem ele, mas tem tanta gente que veio antes também, para que o pão chegue até nós. Então, tudo isso, de alguma maneira, está sinalizado ali, como nós precisamos uns dos outros. São Paulo fala isso também, que nós devemos ser pães sem fermento, cada um de nós como se fosse um grão de trigo naquela grande massa oferecida a Deus. E a água do Espírito Santo, né, como a água do batismo, assim, que nos une, faz nós uma só massa, sem fermento, ou seja, sem orgulho, sem vaidade, para ser oferecida a Deus. Então, não nos esqueçamos disso, meus irmãos, de recorrer sempre a Ele, de ouvir a sua palavra, de estarmos sempre nos alimentando dela todos os dias, de recorrermos à Eucaristia, que a sustenta na nossa caminhada, assim como o maná sustentou o povo no deserto, o pão caído do céu sustentou o povo até que tomassem posse da terra prometida, assim a Eucaristia é o nosso alimento que nos sustenta na caminhada, esse grande mistério, o que é isso? O corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, né? O grande mistério, o pão vindo do céu, que é o próprio Jesus, que nos sustenta no caminho até que nós cheguemos face a face com o próprio Deus. Aí não vamos mais precisar desse alimento, como o povo não precisou do maná, porque chegou na terra que Deus tinha prometido, nós também chegando no céu, estaremos diante do próprio Deus. Então, queria encerrar voltando nesse versículo aqui, que, como eu disse, eu acho que é o mais importante de hoje, para todos nós. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, estejamos de coração aberto para recolher esse alimento. Amém.